Vamos conversar de um assunto extremamente importante agora. A gente vai falar da relação do diabetes com o Covid. A gente está recebendo hoje aqui a doutora Andressa Heimbecker. Falei certinho? Falou certinho. Ah, bem-vinda, minha querida. A doutora Andressa é endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional de São Paulo. Bem-vinda, viu, lindona? Obrigada. Vamos começar explicando para as pessoas que estão em casa qual é a relação da Covid com algumas doenças que a gente sabidamente agora, né, depois de tempos de pandemia, a gente consegue reconhecer como fatores de risco para a Covid-19. O que essas doenças podem fazer para que o vírus se potencialize no nosso organismo? Então, foi muito interessante, porque é um processo de aprendizagem, né, Regiane? A gente vem desde o começo entendendo como é que o vírus se comporta no organismo. Quando começaram a sair os dados das UTIs da Itália, lá em março de 2020, logo quando explodiu a pandemia, a gente começou a ver que doenças inflamatórias, doenças que geravam mais inflamação no corpo, como o próprio diabetes, como o ganho de peso, a obesidade, elas tinham nesses pacientes uma evolução pior. Tá. E essa evolução pior conferia que essas doenças fossem fatores de risco para que o Covid evoluísse ruim, né? De forma ruim. E é isso que a gente hoje aprendeu, que o melhor controle do diabetes garante com que o paciente consiga reduzir os riscos de ter uma infecção pior pelo Covid. Tá, então doenças que naturalmente geram inflamações no organismo podem potencializar o efeito do vírus, né? Perfeito. Que gosta desse campo, dessa inflamação, né? Porque o vírus, ele já é um vírus extremamente inflamatório, tanto que ele aumenta o risco de coagulação. Na verdade, é como se fosse o mesmo raciocínio. A inflamação do vírus com a inflamação da doença aumenta o risco de coagulação, por isso que a gente tem aumento de risco de trombose nesses pacientes, e tudo isso faz com que a capacidade de troca de ar do pulmão fique afetada, porque a gente sabe que é um quadro que inflama o pulmão, e é por isso que faz aquele aspecto que é muito conhecido hoje, que a gente aprendeu também a ver e a identificar melhor, que é o vidro fosco no pulmão, que quando a gente faz a tomografia a gente consegue enxergar. Então, esse processo inflamatório que já existe no paciente diabético descontrolado, soma com a ação do vírus, aí aumenta muito a chance desse paciente evoluir mal. Tá. Então nunca foi tão importante a gente se cuidar, né? Perfeito. A gente fazer os check-ups, de repente se você tem alguma dúvida, não sei, há muito tempo não testo minha glicemia, não sei como ela está. Faça um teste, porque os números, quando a gente fala em números de diabetes ou de hipertensão ou de qualquer outra doença, a ideia é que eles são sempre subestimados, porque existem os notificados e existem as pessoas que estão convivendo com a doença e não sabem. Exato. Né? A gente tem uma estatística muito interessante sobre isso com relação ao diabetes, que para cada diabético que sabe, existe um diabético que não sabe. Olha então, só. veja quanta subnotificação ou subdiagnóstico a gente tem. Sim. A gente estima hoje que no Brasil a gente tem em torno de 16 milhões, mais de 16 milhões de pacientes diabéticos. Imagina, é um número brutal. Assustador demais. É assustador. E por isso que a gente ouve tanto falar, de repente aquela pessoa que era tão saudável evoluiu mal para a Covid ou veio a óbito por causa da Covid, mas ela não tinha nenhuma comorbidade, de repente tinha um diabetes e nem ela própria sabia, Exato. né? Tem várias questões, por exemplo, quando o paciente faz o diagnóstico de diabetes tipo 2, na verdade a gente sabe que já há 8 ou há 10 anos antes, ele já vem apresentando alterações de glicose. E essas alterações de glicose também vão fazendo com que a imunidade fique mais fraca e que exista esse processo de inflamação no organismo. Tá. Para quem está em casa entender, a inflamação no organismo não é que nem uma garganta inflamada. É um quadro que ele aumenta a inflamação dentro das artérias, aumenta a demanda, ou seja, a necessidade do sistema imunológico de funcionar e com isso o sistema imunológico diminui as defesas. Então é um processo como se fosse uma inflamação crônica, uma doença crônica que piora quando o diabetes está descompensado. Tá certo. Leãozinho, você tem uma pergunta para fazer, querido? Então, eu sou diabético, né? Então eu queria saber o seguinte, essa oscilação que a gente tem de números, eu meço todo dia, né, como é que está a minha glicemia e tal, e tem dias que ela está mais alta, tem dia que está mais baixa. Essa oscilação é ruim? A gente tem dois pontos que a gente se importa no paciente diabético, Leão. O primeiro é a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada é um exame de sangue que conta pra gente os últimos 90 dias de controle. A hemoglobina glicada no paciente diabético, em média, tem que ficar em torno de 6,5%. Quem tiver em casa, se tiver um exame, bate o olho, a gente consegue ver. Então, esse é um ponto de atenção. E o outro ponto de atenção é o que a gente chama de variação da glicemia. Então, a ideia é que o paciente
paciente diabético ele não varie de uma glicemia de 50 para uma de 500, mas que ele fique mais ou menos em torno de 100, 140 todo dia. Porque às vezes a hemoglobina glicada ela é boa, mas a variação é muito grande. Então a gente tenta pesar as duas coisas, a glicada e a variação. Agora, existe algum tipo de diabetes que é mais perigoso quando a gente fala do fator COVID, tipo 1 ou tipo 2, ou elas estão ali na mesma... O que a gente se preocupa, Rê, é com a descompensação. Níveis de hemoglobina glicada muito altos, acima de 9%, geralmente a gente vai e já tem indicado para esse paciente usar insulina, porque é um diabetes de risco. Então, independente dele ser diabético tipo 1 ou tipo 2, se ele estiver descontrolado, ele é um paciente de maior gravidade, um paciente que vai inspirar maior cuidado para a gente. Então, na verdade, o risco não é o diabetes em si, mas como essa pessoa está lidando e controlando a doença no seu dia a dia. Exatamente, exatamente. Então esse é o grande fator de risco, um diabetes descompensado. Exato. Agora, existem pessoas que o diabetes é um enigma. Eu lembro uma tia minha que está lá, com certeza, ali em cima, olhando pela gente, uma querida. Ela, o diabetes dela era como se fosse um enigma, era tipo 2, né? Aquele que depois de adulto a pessoa descobre, né? Ela estava sempre descompensada. Por mais que ela fizesse, tomava insulina todos os dias, ela falava, nossa, agora eu tô com hipo, agora eu tô com hiper, agora eu tô com hipo, agora eu tô com hipo. E ficava nessa, e não conseguia entender. Isso significa que ela, de repente, não estava sendo muito bem assessorada? Ou existem alguns diabetes que são mais desafiadores mesmo? Existem pacientes diabéticos que a gente tem uma dificuldade maior de fazer um controle. Acho que a palavra é essa, são mais desafiadores. Só que hoje, o que aconteceu de 10 anos para cá? A gente teve uma mudança na qualidade das insulinas que a gente oferece para os pacientes diabéticos. Quem está em casa, muitas vezes já deve ter ouvido falar da insulina NPH, da insulina regular. São insulinas mais antigas e são insulinas com um tempo de ação que muitas vezes não é tão adequado para diabéticos desafiadores. E aí a gente tem hoje insulinas que são mais lentas, ou seja, elas não fazem uma ação muito rápida, elas são mais, controlam a mais dias. A gente tem insulinas ultra rápidas que são exatamente para controlar a refeição. A gente tem insulinas inflamatórias hoje em dia, inalatórias, né? Então a gente tem insulinas inalatórias que a gente pode usar. Então hoje a gente tem um corpo de entendimento que o diabetes, ele vai precisar ser individualizado. A gente bate muito isso em aula hoje, que é assim, o paciente diabético, ele não recebe um tratamento padrão, ele recebe um tratamento conforme a necessidade do diabetes dele. Tem diabéticos com mais problemas de rim, tem diabéticos com mais problemas de retina. Então tudo isso a gente consegue individualizar o tratamento, customizar o tratamento. Tem que ser bem personalizado, então, de acordo de como a doença se manifesta naquela pessoa, naquelas condições que o organismo dela apresenta, né? Exato. Pergunta da Kati, muito interessante, porque daí a gente vai entrar num ponto bem importante do comportamento do vírus, né, da Covid. Uma pessoa com diabetes tem quantos % a mais de chance de pegar a Covid? É uma pergunta pegadinha aí, né? É uma pegadinha, porque na verdade a gente sabe que a chance de pegar é igual para todos, né? Na verdade o que depende é da exposição da carga viral, né? Então, se você entra em contato com uma carga viral maior ou menor, isso o risco é igual. Agora, se é um paciente que ele está com mau controle, ele tem uma maior chance de evoluir pior, principalmente por conta da questão pulmonar. Eu queria chamar a atenção uma coisa da questão pulmonar que é muito interessante, porque o diabetes tipo 2, que é o diabetes do adulto, ele está associado também, muitas vezes, com o sedentarismo e com o ganho de peso. E o ganho de peso, junto com o sedentarismo, a gente sabe que a capacidade do pulmão desse paciente, ela fica mais reduzida. E isso, às vezes, quando o paciente precisa ir para ventilação mecânica, fica muito difícil de você conseguir expandir esse pulmão de forma adequada. E é por isso que hoje a gente tem técnicas de pronação do paciente. Então, quando o paciente ele não consegue respirar direito nas UTIs, a gente vira o paciente de bruço. A gente chama processo de pronação, que inclusive foi uma técnica desenvolvida por uma professora nossa do Hospital das Clínicas. Olha, que incrível. Então a gente tem hoje aprendendo a manejar melhor esse paciente de alto risco, que é o paciente diabético descompensado. É impressionante como esse vírus está ensinando, né? Muito. É um aprendizado. Eu falo que assim, minha caixa de e-mails todo dia tem assim 10, 20 artigos só de Covid para tentar chegar para se atualizar, né? Desde que o Revista voltou ao ar em agosto do ano passado, todas as entrevistas que a gente faz
faz nesse sentido, né, com relação à Covid e aos alertas e tudo mais, a gente sempre deixa muito claro. Hoje o que se sabe é isso. Exatamente. Né? Hoje a informação que a gente tem é essa, porque daqui a pouco vem um novo aprendizado, vem uma nova descoberta e as informações estão muito dinâmicas, muito orgânicas, né? Então é importante a gente deixar isso claro também. Tem mais perguntas chegando para você aqui, queridona. Vou deixar essa pergunta até para dar um recadinho e já volto. Você responde para a gente. O que faz uma pessoa ter diabetes? Quer dizer, quais são os fatores, o que causa, de onde ela vem? A gente tem dois tipos básicos de diabetes, né? A gente tem o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 geralmente é de crianças e de adolescentes e ocorre a destruição da célula que fabrica insulina dentro do pâncreas, que a gente chama de célula beta. Então, nesse caso, o paciente ele evolui muito rápido, porque ele fica sem insulina muito rápido. Então, os níveis de glicose ficam bem altos, em torno de 500, 600, 700. Ele pode fazer o diagnóstico numa emergência, por exemplo, quando ele fica com um quadro de bastante... Ele fica muito doente, é o que a gente chama de cetoacidose, que é quando os níveis de açúcar ficam muito altos. E ele pode desidratar, aumenta a quantidade de cetonas. É um quadro geralmente de emergência, que a gente acaba fazendo o diagnóstico dessa forma. Só que isso são 10% dos casos. 90% dos casos são os pacientes diabéticos tipo 2. E aí eu costumo explicar que é como se fosse um quebra-cabeças o diabetes tipo 2. Porque eles são várias causas que em conjunto levam ao desenvolvimento do diabetes. A gente tem um fundo genético, então existe uma tendência genética, mas existe também a questão do sedentarismo, da qualidade da alimentação, do ganho de peso, que isso tudo em conjunto vai fazer com que esse pâncreas produza num primeiro momento mais insulina e aí depois ele vai forçando até que ele para de produzir insulina. Essa é a linha de desenvolvimento do diabetes tipo 2. Então não existe uma causa específica no caso do diabetes tipo 2, é uma somatória de fatores. Perfeito. Muitas vezes de um descuido com a própria saúde, né? Perfeito. Com relação aos bons hábitos que a gente prega aqui tanto, né? Bom, tem mais perguntas chegando aqui. Deixa eu ver. Arlete. Pergunta dela super importante. O emocional também pode ajudar na alteração, na descompensação do diabetes? Se você me perguntar, eu falo assim, tecnicamente, na técnica, respondendo ali bate pronto, o emocional não altera. Mas o que acontece? Quando a gente tem alguma alteração e a gente sai da zona de conforto, que foi o que aconteceu com muitos de nós na pandemia, a gente acabou alterando o padrão de alimentação, buscando alimentos mais calóricos. E muitas vezes quando a gente está com alterações no emocional, a gente acaba tendo alterações na alimentação. Desconta na comida. Que vão refletir na alimentação. Tá. Então, mas ao pé da letra, o emocional não tem nenhum tipo de implicação orgânica para descompensar a produção de insulina, alguma coisa nessa linha? Não, apesar de ter... Isso ainda é um tema muito controverso, Rê, mas assim, no técnico hoje, a gente não dá para dizer que existe diabetes emocional. O que existe é que o emocional piora a alimentação, que piora o controle do diabetes. Tá. A gente sabe que, eventualmente, algumas linhas de estudo falam de grandes traumas. Por exemplo, um paciente, um grande queimado, um politraumatizado que sofreu algum acidente. A gente tem linhas agora com o Covid, que é uma infecção muito grande que pode fazer com que esses pacientes aumentem o risco de desenvolver diabetes. Nossa. Inclusive tem... diabetes pós-Covid. Pós-Covid, exatamente. Olha, até isso. Gente do céu, tem muita coisa na conta desse Covid já. Vamos parar por aí, né? Pelo amor de Deus. Diga, Leãozinho. Eu queria saber por que é tão caro o medicamento para o diabético, né? Se tem tantos diabéticos no Brasil hoje, por que não cai o preço dos remédios e por que também a alimentação específica para o diabético é tão cara, como se fosse uma coisa especial, né? Se tem tanta gente diabética hoje no Brasil? Olha, eu sempre me questiono isso, porque diabetes, muitas vezes, ele mata mais do que... Tem estatísticas até em alguns países que diabetes mata mais do que acidente de trânsito, por exemplo. Então, assim, é uma doença que é um problema de saúde pública. O que eu consigo explicar com relação às medicações é que a gente teve um boom de desenvolvimento de medicações que são os sintéticos do hormônio da saciedade, que eles vêm entrando de forma muito poderosa no mercado pelos seus efeitos, tanto no controle da glicose quanto na perda de peso. E são medicações de ponta de tecnologia. E elas têm, infelizmente, o seu custo. Por exemplo, a insulina inalatória, que eu comentei, ela foi lançada, foi retirada do mercado, foi reformulada, fizeram estudos clínicos de grande quantidade de pacientes, 40 mil, 30 mil pacientes. Então, também a gente sabe que a linha de pesquisa para se desenvolver uma medicação
que seja eficaz e principalmente segura para o paciente diabético, ela é muito longa. E isso, infelizmente, tem seu custo, né? Com relação à alimentação, eu costumo falar que, no fundo, a dieta do diabético parece cara, mas se a gente consegue fazer uma reeducação alimentar, ela acaba ficando ela fica um pouco mais cara do que a tradicional, mas ela não fica tão caríssima. A gente, por exemplo, consegue colocar farelo de aveia, a gente consegue colocar o arroz integral, que são coisas o pão integral, que são alimentos que não aumentam tanto a glicose e eles não são tão mais caros do que o alimento tradicional. Então a gente consegue conversar e ir aparando arestas, né? Tem muitos médicos que às vezes falam assim, mas é importante comer salmão, a gente sabe que salmão é muito caro, mas a gente tem sardinha, né? Então eu falo que é uma conversa que você tem que ter com o seu nutricionista, com o seu médico, com o seu nutrólogo, para poder ir aparando as arestas. E aí chegar numa dieta equilibrada e que você também seja equilibrada para o seu bolso, que também faz bem, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mais perguntas chegando aqui para você, doutora. A Lime quer saber, bom dia para você também, lindona, se pré-diabetes sempre caminha para o diabetes ou é reversível? É reversível. Ah, que bom. O que eu gosto de explicar é assim, o pré-diabetes, ele começa com a alteração da insulina. Então, a alteração de insulina e o pré-diabetes, eles são uma longa caminhada que termina no desenvolvimento do diabetes. Mas até lá, você consegue modificar. O que a gente não consegue, por exemplo, o paciente pré-diabético virou diabético nos exames, ele saiu de uma hemoglobina glicada de 6,4 e bateu 6,5, ele virou diabético. Ele pode ser um diabético muito bem controlado, mesmo que ele caia a hemoglobina glicada dele, mas ele nunca vai deixar de ter o cuidado médico como se fosse um paciente diabético. Vai precisar fazer fundo de olho, vai precisar fazer o exame da urina de 24 horas ou da urina isolada. Então ele não deixa de receber o apoio e o acolhimento de um paciente diabético, mesmo que ele seja bem controlado. Tá certo. Bom, o recado é esse, né, gente? Independente, tendo ou não diabetes, os cuidados contra a Covid são os mesmos para todas as pessoas, né? O uso da máscara, a higiene das mãos, o distanciamento, tudo que a gente está pregando aqui sempre. Tendo diabetes, tem que ficar mais atento no momento em que for contaminado, né? Exato. A atenção com diabetes é sempre para manter o mais controlado possível, né? Mas sendo contaminado, tem que ter uma atenção especial e olhar bem de perto, né? Posso dar uma dica Claro. para os pacientes que estão em casa? Tenha separado o seu último exame de sangue, preferencialmente impresso, guardadinho. Tenha separado uma lista dos seus remédios em uso e uma lista das suas eventuais alergias. Tenha isso dentro de uma pasta, porque eu brinco que é que nem bolsa de maternidade, né? Assim, a gente... Carteirinha da gestante. Carteirinha da gestante. A gente não sabe, a gente não quer que ninguém eventualmente pegando Covid precise ir para o pronto-socorro. Mas se eventualmente precisar ir para o pronto-socorro, que está com falta de ar e não está se sentindo bem, põe a pastinha debaixo do braço que já vai ajudar a equipe do pronto-socorro muito, já vai adiantar muito você ter os dados, né? Claro, bom para o médico que vai ter mais informação sobre o paciente e bom para o paciente que vai ter um tratamento bem mais direcionado. Perfeito. Né, doutora? Perfeito. Obrigada pela sua presença aqui, um prazer te receber, te conhecer. Doutora Andressa Heimbecker, que é endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional de São Paulo. Para você fazer contato, você acessa lá no Instagram, @endocrinologiaemdia. @endocrinologiaemdia. Obrigada mais uma vez, lindona, até a próxima.